Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje a gente vai fazer um episódio especial com o pai de uma pessoa, que é o pai do Gustavo Pagotto, do Pipe Lovers. Ele gravou com a gente e, como de praxe, o que a gente sempre faz aqui no AmplificaCast, a gente pede uma indicação de um convidado e ele indicou nada mais, nada menos que o pai dele, que é um empreendedor e já empreende há muitos anos. E eu estou aqui hoje com o Araquém Pagotto, que ele é CEO da Web Automação. Muito prazer. Opa, obrigado, prazer. Araquém, pela sua visita. E conta aí, como é que é ser pai do Pagotto? Você fala com o Pagotto, é igualzinho o Pagotto. Bom, primeiro eu quero agradecer aí, Eric, o convite. Segundo, agradecer o Gustavo, né? Lembrar do pai no momento desse é importante, vou até chorar aqui. E é uma inspiração, né, cara? Acho que eu fiz alguma coisa boa. Não, muito legal. Bom, eu quero agradecer de estar aqui. Bom, eu sou hoje CEO da Web Automação, que é uma empresa que faz software para varejo e food service, né? Legal. Então a gente atende desde um food truck até um restaurante grande, tipo Barbacoa, né? A gente atende com os nossos produtos de PDV e todo legal. o back-office, né? Com ficha técnica, com mobilidade, autoatendimento, isso é que a gente faz hoje. Muito legal. Tá? Mas a minha vida é longa, 40 anos de tecnologia. 40 anos de tecnologia. Acho que eu tenho mais idade de tecnologia do que você tem de idade de vida, né? E você falou essa coisa aí, né, do Pagotto, né, te recomendar também, né, o pai, recomendar o pai. Eu acho que tenho certeza que ele te vê como uma inspiração. E ele comentou também no podcast da sua influência. Talvez ele não tenha falado diretamente, né? Mas sempre olhando você dentro de casa, ele aprendeu bastante, ele falou bastante coisa positiva sobre você. Bacana. Mas muito legal. E conta pra nós aí, você já começou? Você já empreende há quantos anos? 88. Nossa. Faz um tempinho, né? Estão falando 40 e poucos anos, né? 88, 98. E você começou a empreender com que idade? Na verdade, contar minha vidinha. Pode ser rapidamente? Pode. Vamos lá. Eu acho que podia cravar aqui, né? O garoto que entregava jornal, que montou 3 empresas de tecnologia, vendeu 2 e a terceira pode ser que eu venda ainda. Então, basicamente é isso, né? Então, é um garoto que entregava jornal, né? Um cara que nasceu no interior de São Paulo, Capivari, com 1 ano de idade, mudei para Jundiaí, morei 40 anos lá. E a minha família é humilde, né? Meu pai trabalhava emprego normal, minha mãe ajudava em casa. E eu não tinha dinheiro para comprar um quichute, por exemplo. Nossa, lembro do quichute. Você lembra do quichute? Lembro do quichute. Então eu jogava muita bola. Eu não tinha dinheiro para comprar um quichute com 12 anos. Falei, preciso fazer alguma coisa, né? Então eu lembro que o meu pai... Bom, criança sempre pede as coisas, né? E eu pedia bicicleta, eu quero uma bicicleta, todo mundo tinha bicicleta, eu não tinha. Aí meu pai, com muito esforço, conseguiu me dar uma bicicleta. Né? Uma Caloi, lembro até hoje. E aí... Tinha um cara em Jundiaí que era o responsável pelas entregas de jornal no jornal de Jundiaí. Eu ficava enchendo o saco dele. Cara, eu quero entregar jornal. Ele ficava me dando um monte de desculpa, porque eu tinha 12 anos de idade. Mas não dá para você ir por causa disso, por causa daquilo. Idade, aquela coisa. Aí eu falei assim, mas por que não dá? Antes, porque não tinha bicicleta. Aí eu fui lá com a minha bicicletinha. Falei, mas essa bicicleta não dá para você entregar jornal. Eu fiz, caramba, como não dá? Qual é a bicicleta? Não, a bicicleta precisa ser alta, com guidão, reto. Tá bom. Eu fui numa bicicletaria, entreguei minha bicicleta nova pro cara. Eu quero trocar a bicicleta. Qual a bicicleta? Aquela bicicleta é velha. Não, mas eu preciso de uma bicicleta para poder entregar jornal. Aí eu fui na porta do cara com a bicicleta. O cara falou, mas não acredito. E aí começou a trajetória de entregar jornal. Eu fiquei 3 anos entregando jornal na rua. De bicicleta, aquele tempo, em 73. Nossa. Eu nasci em 61. Com 73, estava entregando jornal na rua de bicicleta. Entregava 220 jornais todo dia, menos de segunda. E assim, eu entregava jornal de manhã, das 5 da manhã às 7h30, e estudava à tarde. Então, eu tinha uma vida de trabalho, uma vida de criança, que eu jogava bola, estudava, e à tarde, às 4 horas, estudava no SESI, lá em Jundiaí, e à tarde eu ia para a escola, como uma criança normal. Então eu tinha uma vida, mas eu trabalhava e conseguia ganhar o meu dinheiro, conseguia comprar o meu quichute, conseguia comprar minhas coisas e ajudava meus pais. Né? Então essa foi a primeira experiência profissional. Né? E eu acho que a segunda coisa que me impulsionou para a área de tecnologia
Por isso que eu falo que quando você você quer fazer alguma coisa ou precisa fazer alguma coisa, trabalhar, você tem que trabalhar com carinho, com amor. Não importa o que você está fazendo. Vou carregar lixo, beleza. Tem que ser fazer o melhor, melhor carregador de lixo, o melhor pedreiro, o melhor entregador de jornal. Isso que eu coloquei sempre na minha vida, né? E aí, quando eu queria ser engenheiro eletrônico. Então, com 14, 15 anos, eu queria ser engenheiro eletrônico. Pô, como é que eu vou ser engenheiro eletrônico? Preciso entrar no colégio técnico. Né? Aí, com o colégio técnico, era muito caro. Tinha um colégio Divino Salvador, em Jundiaí, que era caro, para eu poder participar do colégio. Então, eu falei, cara, como é que eu vou? Eu entrego o jornal, ganho X, o colégio é Y. Aí, preciso arrumar um emprego. Aí, arrumei um emprego na KSB do Brasil, indústria de bombas hidráulicas, existe até hoje, uma empresa alemã. Arrumei emprego de office boy. Na época, tinha 8 office boys. Eu era o último office boy e estava lá entregando os envelopes, que são os e-mails hoje. Sim, Então, antigamente, o office boy pegava o envelope da seção A e levava para a seção B com o nome, né? Eu já fui um office boy. Você já foi? Legal. Então, você já sabe, né? Então, você pegava o envelope do João, departamento pessoal, e levava para o Alfredo X lá. Você conhece ali, você morou aqui perto no Morumbi ali, você conhece aquele colégio, Guilherme do Movilares? Conheço. Eles tinham um provedor chamado NetPro. Eu fui o office boy desse provedor de internet. Então você sabe o que é ser office boy, né? Sei. Então, aí assim, a KSB era uma empresa alemã, os caras tudo corretinho, tem lá os padrões, e eles faziam o quê? Os office boys tinham oportunidade aí na empresa, então abria lá uma vaga X. Aí, em vez de levar para o departamento, vamos oferecer para os office boys uma oportunidade de carreira. Legal. Aí, naquela época, o que era a demanda da época? Eu quero ser auxiliar de escritório. Sim, o auxiliar de escritório tinha a máquina de escrever, lembra? Ficava dentro do escritório, todo mundo queria ser, né? Eu fiz curso de datilografia, né? Todo mundo queria ser, né? Então, todo mundo queria ser auxiliar de escritório. Aí chegou lá uma oportunidade para trabalhar na gráfica interna da KSB. Tinha uma gráfica que fazia os pedidos. Naquela época, a gráfica podia até fazer nota fiscal com carimbo. Eu trabalhei em gráfica também. Aí nós temos bastante coisa em comum, Eric. Então, assim, foi muito legal porque, assim, o primeiro office boy não quis, o segundo não quis, o terceiro chegou em mim. Caramba, na gráfica, eu vou trabalhar na gráfica. Aí eu falei assim, bom, posso pensar até amanhã? Pode. Aí eu fui falar com as meninas que eram as secretárias do Valdemar Schuss, que era o presidente da KSB. E eu era entregador de jornal, italianinho, bati o papo com todo mundo, né? Aí eu cheguei lá, Glória e Marlene. Eram as duas pessoas, até hoje eu tenho uma Marlene no meu Instagram. Falei, cara, tem uma oportunidade na gráfica. Ninguém quis. O que vocês acham? Aí eu lembro até hoje. A Glória falou assim, Araquém, você foi entregador de jornal. É uma gráfica. Você tem experiência. Se você entrar na gráfica aqui, o que vai acontecer com você? Você vai aprender a ser gráfico. Vai trabalhar com impressora, offset e tal. Você vai ter uma oportunidade. Eu falei, pô, bacana isso. Melhor do que ser auxiliar de escritório, né? Então eu vou trabalhar. Aceitei. E comecei a fazer o quê? Intercalar papel. Nossa. Aí passei para ser guilhotineiro. Eu já fui guilhotineiro, cara. Porque eu fui no meu primeiro, quando eu fui estudar em Pinheiros, eu estudava numa escola de bairro, aí minha mãe, vendo que eu já ia me perder ali com criança, escola pública, aí ela arrumou para eu estudar no Colégio Fernão Dias, em Pinheiros. Conheço. Aí no Fernão Dias, eu tava lá e ela era amiga da coordenadora, um dia ela me chamou, olha, amanhã eu vou colocar uma vaga aqui no mural de uma empresa aqui embaixo, na Cunha Gago, que vai começar a contratar. E eu tô falando pra você, porque ela sabia que a gente precisava muito, que minha mãe era cobradora de ônibus, e a gente tinha que trabalhar e tal. E ela falou, eu tô falando pra você já ir lá hoje. Aí eu fui lá e fiz o meu cadastro. Aí eu comecei, o meu primeiro emprego foi na gráfica, trabalhando como PCP. Sim. Assim, né? Controlando todo o pedido. Então, quando o guilhotineiro faltava, quem cortava o papel era eu, porque eu tinha que entregar. Pegava aquelas resmona grande e transformava no... Suzana, aqueles papéis. Pô, que legal, hein? Parabéns, hein, cara? Legal. Puta, isso aí é sensacional. Então, e essa experiência de gráfica, eu fui aprendendo. E aprendi também a mexer nas máquinas impressoras. No offset. Fui lá, mas eu não era um técnico, mas eu... E é um processo, assim, bem criterioso, né? Super criterioso. E assim, tinha um pessoal na gráfica, assim, ficamos muito amigos. E aí, eu estudando para o vestibular, né?
Olha, um ponto, vai. Você lembra que eu falei que queria ser engenheiro eletrônico? Aí eu entrei no Colégio Divino Salvador, só voltando um pouquinho. Quando eu entrei, eu era office boy, entrei no colégio para fazer técnico de eletrônica. Primeiro ano básico, segundo ano fui para uma bancada. E numa bancada veio uma placa. Você precisa montar essa placa. Aí veio o quê? Uma resistência. Aí resistência você mede em ohms. Sim. E tem cores a resistência. E eu sou daltônico. Sério? Sério. Eu tenho um nível de daltonismo, não é? Eu enxergo preto, azul e tal, mas quando é o verde menos fraco, o marrom, eu não consigo definir o que é verde e o que é marrom, atrapalha. Então eu falei assim, ferrou, né? Como é que eu vou ser engenheiro eletrônico se eu não consigo ver algumas cores? Aí, tudo bem, eu terminei, que me ajudou pra cacete, a parte de eletrônica, me ajudou muito na minha vida profissional, mas aí eu terminando o colégio, estudando para o vestibular, já na gráfica da KSB. E aí eu entrei, eu falei, pô, eu quero engenheiro eletrônico, já tinha abandonado, eu falei, eu vou estudar matemática, fazer uma faculdade de matemática. Fui na PUC, em várias faculdades, tinha poucas faculdades, PUC, uma ou outra, mas coloquei na PUC, primeira opção, matemática, a segunda opção tinha lá, análise de sistemas. Eu não sabia nem direito o que era análise de sistemas. Aquele tempo falei, cara, mas análise de sistemas... famoso, né? Tem alguma coisa... Aquele tempo lá era... Não existia computador. Sim, né? sim. Computador eram os barra 370 DBM, que você não enxergava e tal. Aí até falei para minha mãe, vou fazer análise de sistemas, matemática, análise de sistemas. Ficou lá, né? Nem sabia o que era. Ninguém sabia. Aí o né? que aconteceu? Olha as coisas da vida. Eu não entrei em matemática e entrei em análise de sistemas. Quando eu entrei em análise de sistemas, eu fui pedir a conta na QSB porque eu fui estudar à tarde em Campinas. Sei. A faculdade era na PUC em Campinas. Aí pedi a conta. Quando eu pedi a conta, o meu gerente da gráfica falou assim, não, mas como está? Vai fazer o quê? Eu vou fazer análise de sistema na PUC. Aí ele foi falar com um cara que era o diretor da área, que chamava Minoru Endo. E olha só o que é a vida, né? Esse diretor tomava conta da gráfica e do CPD da KSB. Aí ele falou assim, ele vai fazer análise de sistemas, fala para ele que eu tenho uma oportunidade de operação de computador da 00:30 às 8:30 da manhã. Aquele tempo tinha as escalas, ainda tem, né? Nos data centers tem escala ainda, o pessoal trabalha. Então, eu entrei para ser operador de computador em 1981, na KSB do Brasil, e comecei a fazer faculdade nessa época. Então, você imagina um cara que tem acesso a um computador de médio porte naquela época, eu trabalhava com o Eclipse 130, da Data General, e fazendo faculdade de análise de sistemas. Então, eu tinha uma experiência trabalhando com equipamento e fazendo análise de sistemas. Então, isso me impulsionou muito na área de tecnologia. Tá? E aí você foi construindo a sua carreira. Você, a princípio, estava trabalhando para outras empresas. Exatamente. E aí, como que foi essa virada de chave, assim? Então aí pegando esse negócio de operador de computador, como eu trabalhava à noite, eu fiquei amigo dos analistas de sistemas da KSB. E aí aprendi a programar em MAMPs. E aprendi a programar, chegou um determinado momento que eu falei assim, pô, preciso resolver minha vida. E aí eu comecei a buscar oportunidade e entrei numa empresa que chama Perrota Informática, que era uma consultoria grande na época, e prestava serviço para grandes empresas, como, por exemplo, a Alcan Alumínio do Brasil. Eles pegaram um projeto grande e eu fui ser programador dessa Perrota Informática que prestava serviço para a Alcan. Então eu fiquei 1 ano em Ouro Preto, programando para a Alcan, e 6, 7 meses na Bahia, em Salvador, no polo petroquímico da Alcan, fazendo projeto para eles especificamente. Então, aprendi muito desenvolvimento, né? Trabalhando. E aí, qual foi a grande oportunidade? Os computadores naquela época era tudo grande porte ou médio porte, custava uma fortuna para uma empresa colocar um computador dentro da empresa, com software e tudo. E começou a chegar os microcomputadores em 84, 85, e eu lembro que eu peguei emprestado, eu arrumei um dinheiro que era assim, tipo $3.000 para comprar um 286. Nossa, depois veio o 386, 486. Isso. Então eu comprei um 286, paguei parcelado $3.000 de um cara que trouxe não sei da onde o equipamento e tal, e eu coloquei, e existia um sistema operacional que chamava MAMPs, que eu conhecia, programava em MAMPs, e tinha um MAMPs para o micro. E eu comecei a fazer o sistema
um ERP na mão em 1986. Uhum. Em 88, junto com um sócio, Antônio Carlos Costas, nós abrimos a Midbyte. Foi a primeira empresa. Primeira empresa de tecnologia. Só que antes de você falar da primeira empresa, eu quero só voltar um pouquinho na linha do tempo aí. Você comentou que você teve que começar a trabalhar com 12 anos de idade. A infância foi muito difícil? Assim, você passou... Como que foi a sua infância? Porque isso traçou também algumas características, como, por exemplo, você comentou lá a questão de pegar a bicicleta, ir lá, insistir, vender, trocou a bicicleta. Você não pensou duas vezes porque você queria atingir aquele objetivo. Como que isso foi te moldando, né, ao longo do tempo na sua carreira? Exemplo. Eu acho que meu pai, a minha mãe foram exemplos, né? Uhum. Então, meu pai trabalhava pra caramba, minha mãe, eu ajudava minha mãe fazia cortina. Uhum. Ela fazia cortina para uma loja. Para fazer cortina naquela época, tinha que medir a cortina, né? Essa cortina tem 3 metros de altura, portanto, e eu ajudava ela a medir no quintal da minha casa. Então eu ajudava minha mãe a limpar a casa, porque ela tinha que trabalhar, eu limpava a casa. Então, essa dificuldade hoje, da maioria das pessoas do Brasil, grande maioria. Sim, da grande maioria. Então, eu acho que o exemplo de trabalhar em casa e depois buscar um emprego. Meu pai está trabalhando, ele está ganhando a grana, mas a grana que ele tem é para trazer a comida para casa. Mas ele não tem a grana para comprar o meu chute. Isso, para coisas que são... Né? Então, o exemplo dele foi essa dificuldade que eu tive, grande, eu, meu irmão, né? Família. Então, isso me impulsionou a buscar um trabalho. Sim, fazendo um paralelo também um pouco com a minha história, a minha mãe era cobradora de ônibus e meu pai abandonou minha mãe com 3 filhos pequenos. Porra. E minha mãe não tinha uma profissão. E ela começou, para sobreviver, poder criar os filhos, ela vendeu o jogo do bicho. Lembra do jogo do bicho? Lembro, tem até hoje, né? E aí, vendendo o jogo do bicho, um dia ela passou na frente de uma garagem de ônibus. O cara, um coordenador que estava lá, assim, na frente da garagem, falou, e ela vendia sempre jogo do bicho para ele, falou, você pode trabalhar aqui no escritório. Aí minha mãe, não, mas eu não tenho jeito de ficar dentro do escritório e tal. Aí ele falou assim, não tem um outro trabalho? Ele falou, tem, mas como cobradora de ônibus. Ótimo. Aí ela falou, então é esse que eu quero. Resumindo, a minha mãe como cobradora de ônibus criou 3 filhos. Você sabe que o meu pai foi cobrador de ônibus? Ah, é? Por 16 anos. Quantas coincidências. Tô falando sério. Sério? E o que o cara fazia? Ele pegava o troco, que entrava muita grana sim, no caixa do outro. Dinheiro, né? Que era dinheiro. Não dinheiro ou passe. Dinheiro ou passe. passe. Ele pegava aquela grana e levava na padaria. Falava assim, olha, tem um monte de troco aqui para vocês. Aí ele trazia em troca do troco o presunto, o queijo prato, o pãozinho, todo dia levava em casa. Nossa. História, hein, meu? História. E aí eu lembro que eu queria comprar na época um Puma Disc. E minha mãe não tinha condições de me dar o Puma Disc. Aí eu comecei a lavar carro. Eu vou lavar carro. E aí eu combinava com as pessoas que eu lavava o carro, você não me paga esse mês, só daqui a 3 meses, porque já vai ter o dinheiro completo para eu comprar o tênis. Você comprar o tênis. E foi assim você fez uma caixinha. Foi assim que eu comprei meu primeiro Puma Disc. Porque você chegava na escola, né? Via todo mundo com aqueles tênis legal e tal. Você falava, quero esse tênis. Mas minha mãe não tinha condição de dar, né? Então, esse negócio de querer, que eu acho que é você importante. Você falou, né? Você querer e você... Assim, uma coisa é você querer, sonhar. Outra coisa é você fazer, colocar em prática. Muita gente fala assim, porra, eu gostaria de ter isso, sonha, legal tal. Mas o cara não faz. Sim. Então, esse negócio de montar a empresa, que eu comecei a programar, eu fiz um RP inteiro, imagine, folha de pagamento, contabilidade, ativo fixo, né? PCP, engenharia, tudo integrado. E você colocar isso numa empresa de 5 mil funcionários. Nossa. Meu primeiro cliente tinha 5 mil funcionários. Os caras acreditaram em mim. Assim, uma coisa é você começar a colocar no papel os códigos, outra coisa é você falar assim, vou abrir um CNPJ e vou pegar esse produto e colocar numa empresa. É a realização de um sonho, de um desejo e colocar em prática e fazer, lógico. Dificuldade enorme, né? Você imagina a tecnologia naquele tempo. Sim. Então, eu acho que esse negócio de exemplo que veio do meu pai, e eu estou tentando... O Gustavo me indicou para vir para cá. Eu acho que deu exemplo, né? Deixou o exemplo, né? O exemplo, assim, a gente tem alguns direcionamentos, mas o exemplo, acho que o exemplo
Se você olhar o exemplo dentro de casa, é que você consegue fazer as coisas. E eu acho que a gente tem que fazer, né? Realizar, tentar realizar. Pode ser que dê problema, mas se você não tentar, você não vai ter o resultado. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E como que você, assim, o seu perfil, assim, você era uma pessoa que não desistia? Talvez tinha um objetivo, uma meta... Pragmatismo, paciência... Muita perseverança. É verdade, né? Você imagina, eu passei por 8 planos econômicos no Brasil, desenvolvendo software. Plano Collor, Plano Bresser, Cruzado, BTN, RTN, Bug do Milênio, Divisão por 1000. Você imagina tudo essas coisas, cara, na época... tiraram todo o dinheiro do povo e ficou só com... Sim. Também. Então, todas essas coisas mexiam aonde? No software. Quando o cara falava assim, olha, nós vamos dividir o valor do cruzeiro, acho que era o plano real. Vamos dividir por 1000 aqui, então o dólar vale um real. Então, todas essas mudanças impactavam em mudanças no software. Então, toda essa política que envolve o software, nós temos que trabalhar muito. Então... Se você não tem uma resiliência, se você fala assim, não, isso vai passar em algum momento, mas você tem que fazer aquilo lá acontecer. É tipo assim, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Os caras vão ter que ser resilientes pra caramba. Se o cara desistir daquilo lá, falar assim, a minha casa eu nunca mais vou recuperar. Tive uma reunião ontem com um cliente de lá, de Santa Catarina, falou que a empresa ficou fechada 30 dias, porque o primeiro andar da empresa encheu de água. Tudo, o aeroporto lá, pô, imagina, os caras perderam tudo. Você olha a FEMSA, que é a Coca-Cola lá no Sul, todinha alagada. Assim como eles têm todas as casas, por exemplo, a gente tem um monte de cliente lá de restaurante. Pô, nós estamos dando isenção para os caras, porque quando esses caras vão voltar a operar? Daqui 60 dias, daqui 90 dias, não sei. E quanto que os caras perderam? Né? Não tem faturamento, né? Então... E essa primeira empresa, você desenvolveu um software e esse software era comercializado para clientes, que era um ERP. Isso, era um ERP que chamava Ômega. Assim, um ERP inteirinho, fazia tudo dentro da empresa, a parte administrativa, financeira, estoque e a parte de fábrica, que era o PCP, Engenharia Custo. Que aquele tempo lá as indústrias não tinham essa pegada. Mas você já começou com o primeiro cliente? Como que foi esse início, assim, esse start? Precisou ir garimpar cliente? Vamos abrir o CNPJ aqui, vamos atrás de cliente? Então, como na verdade, assim, eu trabalhava numa empresa chamada Univel, que foi do pai do Ayrton Senna, na zona norte de São Paulo. Você acredita que eu conheço a mãe do Ayrton Senna? Sério? Já fui lá no Instituto Ayrton Senna, então. Porque eu participei de um projeto que ia digitalizar todo o acervo do Ayrton Senna. Que bacana, então. A Univel era do pai do Ayrton Senna, que foi, ao longo do tempo, o Gilberto Ramalho Botelho, que é dono da Intermarine, Oceanic, que infelizmente faleceu no acidente de helicóptero. A Univel, eu trabalhava como funcionário. Em algum momento, quando eu resolvi abrir empresa com o Antônio Carlos, que era meu sócio, meu primeiro sócio, eu tive vários sócios na vida e tenho vários sócios. Eu acho que a sociedade é um negócio importante, tá? Eu acho que o fazer sozinho é importante, mas se você tiver um sócio que tem a mesma leitura que você, é lógico que não é todo mundo assim, mas o sócio é importante para você trocar ideia, para você não ficar sozinho, porque o empreendedor, ele é um cara solitário. Tá? Então, quando eu saí da Univel, eles falaram assim, porra, Araquém, você não pode sair daqui, não, eu tenho que sair, cara, tenho que viver minha vida. E aí a Univel ele não foi o primeiro cliente, mas eu prestava serviço lá, porque ficou uma equipe,
Mas assim, a equipe não conseguia. E ainda eles falaram, de você. preciso de mim, preciso de você, vem aqui. E eu fazia jobs, naquele tempo lá. E com a minha empresinha, eu tentava buscar o cliente. Não tinha o primeiro cliente. Fiquei 6 meses. Olha, o Gustavo já tinha nascido. Nossa. Nasci em 87, em julho de 87. E eu abri a empresa em 88. Janeiro, fevereiro de 88. Então, assim, ele tinha 6 meses de... E a minha mulher trabalhava, falei assim, combinei o jogo com ela, olha, você coloca comida em casa e eu vou tentar trazer mais algum dinheiro de fora. Esse foi o combinado. E assim, minha esposa tem muito a ver com isso. A Vera, ela... Eu queria que você comentasse mais sobre isso também. Me ajudou muito, porque ela trazia comida e eu tentava empreender com o meu negócio novo, com uma criança nova em casa. Né? Ficamos 6 meses comendo arroz, feijão e ovo. Porque não tinha grana. Não tinha grana. Então, era um negócio casado de novo, filho novo e oportunidade nova. Então, foi uma época assim... Dura. Difícil, né? Dura. E a importância do... Poderia desistir, falar assim, não, vou voltar a trabalhar na Univel e ganhar meu salário e viver como todo mundo, né? Pegar o carrinho e final de semana para lá e pra... ficar off, né? Então a gente eu trabalhava praticamente 24 horas por dia. Nossa. Eu trabalhava, porque eu programava, né? Eu era o cara que fazia assim, o software. A importância, né? Comenta a importância, por exemplo, da sua esposa. Você está casado há quanto tempo? Ixi, se ela assistir esse vídeo, você não souber de cabeça. 38 anos vou fazer esse ano aqui de casado. Ainda bem que não esqueceu. 38 anos. 38 e mais 6 de namoro, então 44 anos junto. E aí comenta a importância, né, de ter uma pessoa do seu lado que é uma parceira, que está com você ali que ama você nos momentos bons, mas ama também nos momentos difíceis, né? Não, isso é um fator super importante na vida de qualquer um, tanto do homem quanto da mulher. Se você tiver um parceiro comprometido, acho que a palavra é comprometimento, é viver a vida do outro sem estar com o outro, né? Porque ela entendia a minha dor, né? Sim, sim. Então ela entendia quando eu chegava em casa que eu precisava sentar no computador lá, programar, porque eu tinha que entregar um negócio no outro dia pro cliente. Ela entendia tudo isso, me ajudava pra caramba e ao mesmo tempo eu ajudava ela, né? Imagina fralda descartável, não existia na minha época. Então era fralda de pano. Você imagina você chegar em casa e ter que lavar a fralda de pano no tanque, pendurar e depois você entrar no computador para continuar o trabalho. Então, se não fosse ela na minha vida, não sei se eu teria dado certo, entendeu? Porque nós conseguimos criar família, né? Consegui criar empresa, consegui fazer as coisas que eu tenho hoje de uma forma contínua e ela sempre me ajudando. Tá? E como é que é, assim, uma coisa que é importante a gente... Manter um casamento não é uma tarefa fácil, assim como manter um empreendimento também não é uma tarefa fácil. Né? Como que você procurou blindar a sua relação de até mesmo interferências externas? Aí você tem que saber desligar a chave, né? Então, para você separar o joio do trigo, é igual dentro da empresa. Vai ser o empreendedor hoje que abre um negócio, ele mistura os bolsos, né? Sim. Ele mistura a empresa com a vida particular, joga tudo na mesma conta. Eu sempre separei isso todinho na minha vida. Então, o dinheiro da empresa era o dinheiro da empresa, o dinheiro da pessoa física era quem, o dinheiro da pessoa física era quem. Eu fazia investimentos na pessoa física e o dinheiro da empresa, a empresa tinha que se virar com o dinheiro que ela tinha lá. E eu acho que na parte de casamento é a mesma coisa. Então, você tem que separar a sua vida junto, quando você está num momento bom, quando você está fazendo as coisas junto, um lazer, fazendo viagens, cuidando da criança, cuidando da educação dos seus filhos, tal. É um momento que você não deve estar ligado ao trabalho. Né? Então, esse desligar a chave e dar atenção à pessoa, atenção ao casamento, aos filhos, ao que você quer para o dia de amanhã, porque as coisas não vão terminar hoje. Então, você precisa ter sempre esse posicionamento de olhar um pouquinho mais para frente, né? Então eu lembro que eu falei assim, vamos comprar um apartamento na praia? Pô, mas não tem dinheiro, mas a gente vai comprar. Então a gente vai fazer um financiamento, vamos comprar porque a gente precisa ter uma válvula de escape. Eu não consigo ficar aqui em casa, não consigo ir para o clube. Então nós conseguimos comprar um apartamento na praia, isso aí na época de 90, e a gente fazia o quê?
Eu trabalhava em São Paulo, voltava para Jundiaí, pegava a família, ia para praia, que eu ficava sábado e domingo lá, olhando às vezes para o mar, sem... Sim. Pô, o apartamento eu demorei 3 anos para mobiliar o apartamento, mas eu estava na praia, porque eu tinha uma válvula de escape. Eu criei meus filhos na praia com esse negócio de coisas diferentes, porque você saía de um ambiente que estava... O apartamento era um negócio que era meu segundo trabalho, era um negócio que a gente vivia ali, mas não era... Você não conseguia ter essa válvula de escape. Eu acho que essa válvula de escape é bom para o casamento, é bom para os filhos, então eu consegui fazer isso muito bem. Até hoje eu faço isso, tá? É muito importante isso. E a Vera me acompanhou em tudo isso, né? Ela foi super comprometida e me ajudava muito em tudo. Sempre me ajudou com grana. A gente colocava toda a nossa grana que a gente ganhava na nossa cesta do casamento. Ah, legal. Comenta isso daí também, né? Porque às vezes existem casais que podem até estar assistindo a gente. Ah, com certeza. E que pensam de formas separadas. São casados, tal, e pensa que meu dinheiro é meu dinheiro e meu dinheiro é meu dinheiro, e tem essa separação. Como que você fez aí no Mudou muito, né, as formas de pensar. Mas, assim, no meu casamento, eu tenho 41. Sim. A gente pensa que tudo é um bolso só. Não existe o meu ou dela e tal. É muito claro isso para nós. Aí vai do acordo, né? Então, assim, quando eu casei, na minha época, não tinha esse negócio, olha, vamos no cartório fazer aqui, porque eu tô saindo com você, sim, né? Sim. Então pode ser... Então hoje mudou muito esse negócio de golpes e etc. Então o casamento ficou um negócio bem comercial / casamento, né? Mas mesmo assim, na época de hoje ou na época passada, tem que ter o acordo. Qual que é o acordo? O acordo é o seguinte, nós vamos criar uma família. Vamos. Então a família tem que ter um caixa para poder tocar os negócios. Então você vai trabalhar, eu vou trabalhar, a gente tem as coisas que a gente vai fazer que são nossas, mas nós temos que colocar tudo na mesma cesta, dinheiro. Porque senão você não consegue evoluir. Sim. Mesmo que você esteja um acordo formal hoje, por exemplo, um cara, uma mulher que é milionária casa com um cara que não é tão milionário e a partir daí eles vão construir uma família. Beleza, põe o dinheiro lá e tenta fazer um acordo, né? Se uma ganha 10 e o outro ganha 2, então tá bom, eu vou colocar 3, você coloca 2, sei lá, mas coloca numa mesma cesta. Mesmo que na física você tenha alguma coisa a mais que o seu parceiro, mas tem que ter uma cesta em comum que vocês façam com aquilo lá, que você consiga construir a empresa casamento, a empresa família. Porque é isso, né? Você vai construir alguma coisa de um lugar que tem dinheiro. Porque sem um recurso financeiro e sem uma organização, que eu falo organização e métodos, muita gente deveria fazer na vida, né? Estudar organização e métodos, né? Porque tudo tem que ter uma organização. Se você não parte de um negócio organizado, você não consegue chegar em nenhum planejamento. Não consegue ter sucesso em nada. Então, se você não tiver, vamos organizar isso, como é que a gente vai chegar aqui? Como é que a gente vai fazer para fazer isso? E isso tem que estar bem claro e definido, porque senão você briga. Toda hora você briga. Por que você fez isso? Você fez aquilo? Não. Olha, nós vamos fazer isso junto, beleza? Então, acho que os acordos, né? Os combinados, né? Esse combinado não sai caro, e eu sempre fiz o combinado, tanto na física, como no casamento, como na empresa. Bom, eu tive um monte de colaborador, um monte de sócio. Hoje eu tenho vários negócios, investimentos, etc, etc. Eu tenho um monte de sócios, investimentos distintos, não só na área de tecnologia, mas tem um monte de sócio. Então, você tem que conversar, você tem que chegar num acordo. Tem coisas que são muito ruins, você tem uma sociedade que as coisas não vão certo, que você tem que colocar as coisas na mesa e é a hora de chorar, né? Que você chora, que você tem que falar as verdades. Isso é traumático para quem está falando e é traumático para quem está ouvindo, mas se você não coloca as verdades, você não consegue também dar o segundo passo. Então tem essas dores aí que não são só flores, né? E aí você, nessa construção, assim, a gente falou do seu casamento, quando você começou a abrir a empresa, demorou 6 meses lá para ter os primeiros clientes e tal, aquele momento difícil, né, que a sua esposa teve que segurar a barra dentro de casa e tal, com algumas coisas, e você fazendo a sua parte. Como que foi, assim, um momento difícil, assim, depois que a empresa começa a ter os primeiros colaboradores, tal, começa a faturar, como que ficou a sua mente, assim, as suas preocupações? Porque era você e um sócio, né? Sim.
Aí depois começa a ter colaboradores, a empresa começa a crescer e tal. Como que é essa construção de empresa? Então, aí é outra dificuldade. Você sempre aprendeu, você sempre teve essa... Porque hoje você fala com muita naturalidade dessa questão da organização, Sim. de separar pessoa física da jurídica, né? Sim. E dessa organização da empresa ter o seu caixa, a pessoa física ter o seu caixa. Você sempre foi assim, organizado? Desde o início? Ou teve que aprender e hoje você é fruto do que você aprendeu lá atrás? Não, na verdade, assim, eu acho que eu aprendi olhando meu pai. Uhum. Meu pai, ele cobrador de ônibus, ele vinha com uma pastinha preta, cheia de grana. Uhum. Eu lembro que tinha uma cômoda em casa, eu colocava um banquinho, porque ele ficava de pé, eu colocava tudo o dinheiro em cima da cômoda. Eu pegava um banquinho e ficava olhando ele contar o dinheiro. Ele contava o dinheiro, separava, amarrava. Minha mãe fazia isso. Eu falava, pai... Minha mãe fazia isso também, colocava elastiquinho. Exatamente, colocava elastiquinho porque ele tinha que entregar isso para a empresa de ônibus. Exatamente. Entendeu? Ele ia lá e jogava esse dinheiro lá, que era o fechamento da catraca. Da catraca, do ônibus, né? Antigamente, o cobrador de ônibus, motorista de ônibus, era tipo piloto de avião e os caras... Meu pai trabalhava de cap, com gravata, era um negócio diferente que é hoje. Mas ele ficava lá contando essa grana. Eu moleque, falava, pai, nós temos um monte de dinheiro aí, né? Não tá faltando dinheiro. Mas aí ele falou, é diferente, né? Esse dinheiro não é meu. E eu preciso organizar esse dinheiro para entregar para a empresa. Então eu comecei a aprender. E às vezes sobrava um troco, né? Porque eu lembro que minha mãe tava sempre com um saco de moedas. Sempre moeda, tinha, porque notas. as pessoas não pegavam troco, não queriam. Não, pode ficar aí. Porque o habitué dos passageiros, meu pai trabalhou 16 anos na mesma linha. Então, você imagina, ele conhecia todas as pessoas. Conhecia tudo. Então os caras davam gorjeta e tal, e isso aí ia para uma caixinha diferente. Tipo o garçom, né? Do restaurante. Então eu acho que é assim, eu aprendi isso vem do meu pai. Ele falava assim, não, esse dinheiro aqui eu preciso entregar para a empresa. Então ele meio que separava um monte e o outro montinho era as gorjetas. Então olhar isso me fez fazer essa separação. Quando eu comecei a entregar jornal, eu também separava. Eu tinha um dinheiro que eu recebia do jornal e eu tinha dinheiro que eu entregava, vendia jornal, que eu ganhava alguns jornais para vender por conta. Então, eu comecei a minha vida de vendedor vendendo jornal para alguém que queria. Então, eu entregava jornal, em vez do cara comprar na banca, eu entregava na casa dele e me pagava uma vez por semana. Então, esse negócio de organização veio... Você vai criando um ambiente organizacional na sua cabeça, né? Sim, e você falou uma coisa interessante agora, essa questão do ser vendedor. Sim. Você sempre foi um vendedor? Quando você abriu os seus negócios, era você quem fazia a venda? Vamos lá, a necessidade faz as pessoas, né? Eu lembro que na rua, o pessoal saía com uns papagaio, aquela época, né? Hoje é quadrado e tal. Sim. Os caras, aqueles puta papagaio, você ia comprar um papagaio, era uma grana, não tinha dinheiro. Sim. Então, o que comecei a fazer? Aprendi a fazer papagaio em casa e, na minha área, eu pendurava os papagaios, os caras iam comprar papagaio de mim. Eu tinha 8 anos e meio, 9 anos. Comecei a vender papagaio. Nossa. Na época do inverno, né? Então, onde tinha vento e tal. E esse negócio de vender, eu aprendi também quando eu comecei a entregar jornal, tinha um cara que me ensinou a rota. Porque pra você entregar 220 jornais, tem uma rota para você aprender, né? E esse cara tinha alguns assinantes por conta. Falaram, quem? Eu tenho 3 caras que são assinantes por conta. Ah, que legal, tal. Aí esses caras ficaram meus clientes. Eu fui lá, entregava o jornal, recebia a grana. E aí o que eu fiz? O pessoal sempre me parava, você tem jornal para vender? Mas eu não tenho, eu só tenho 3. E já estão comprometidos. Aí eu falei assim, cara, preciso de mais jornal para vender, né? Eu fui lá no jornal, falei assim, cara, você não consegue me arrumar mais jornal? Não, o padrão é 3. Mas como é que eu faço para ganhar mais? Você pode vir aqui mais cedo e ajudar a dobrar o jornal. Porque antigamente não tinha máquina que dobrava o jornal. Você dobrava na mão, na régua. E eu comecei a entrar 2 horas da manhã. Começava a entregar jornal às 5. Eu entrava às 2 horas da manhã. Quando saía as folhas do jornal, das offsets, que você tinha que intercalar as folhas, depois dobrar e fazer o jornal. Eu trabalhava das 2 às 5, dobrando o jornal, e eu ganhava 6 jornais para fazer essa tarefa. Não ganhava salário adicional, mas ganhava 6 jornais. Que você podia... Aí eu consegui colocar mais 6 clientes. Então eu tinha 9 clientes que me pagavam. Essa grana... Já começou fazendo a gestão de carteira ali. Essa grana que eu recebia por semana era um negócio sensacional, porque era uma grana a mais
que eu tinha e mais o salário. Então, comecei a separar todas essas coisas. E assim, acho que foi o meu primeiro negócio de venda profissional foi entregando jornal. Eu aprendi a vender, aprendi a administrar os clientes. Porque entregar jornal, você imagina um cara, tinha uma mulher que tinha cadeira de roda. Pô, eu entregava jornal, você já viu esses caras entregando jornal em filme? Sim, o cara paga, dobra, e o cara joga passa embaixo da porta. Eu fazia isso de bicicleta. Então, tinha uma mulher que era cadeirante. Ela falava assim, pô, não dá pra você entregar o jornal dentro da minha sala? Tá bom, eu entrego. Então eu parava a bicicleta, descia da bicicleta, abria o portão da casa, abria a porta da sala dela e colocava o jornal no colo dela. Aí no final do ano eu ganhava o quê? Gorjeta. Monte no Natal. Monte. Aí tinha um outro cara que falou assim, olha, não dá pra você enrolar o jornal e deixar no... Personalizar, já começou a personalizar. E colocar na porta do meu carro, para que se cair água, não sei o quê. Sim, senhor. Um outro cara falou assim, deixa no relógio de energia elétrica, de força, os caras chamavam relógio, que os relógios antigamente eram grandes. O padeiro deixava o leite, deixava o pão e eu deixava o jornal. Então todas essas coisas traziam o quê no final do dia? Gorjeta. Então, com isso, eu fiz um negócio de 3 anos, eu tinha um salário X e tinha um outro negócio que era gorjeta, mais vendas de jornais adicionais, tal. Então eu ganhava um bom dinheiro. Com a idade de 12, 13 anos, era um bom dinheiro. E você falou uma coisa no início, que foi tudo que a gente vai fazer, independente se vai fazer faxina, se vai limpar, se vai operar um sistema, tem que fazer bem. Assim, ó, simples, bem feito. Eu acho que as pessoas, elas pecam por querer fazer e não entregar. Então, você tem que fazer o básico, bem feito, amar o que você está fazendo, não importa o que você está fazendo, porque se você se comprometeu a fazer aquilo, você tem que fazer bem, direito, não importa como, faz direito. Por exemplo, um pedreiro fala, pô, vou fazer um muro para você. Cara, você tem que fazer um muro reto, fazer um muro bem feito, porque não adianta fazer um muro torto. Sim. Porque no final do dia você vai entregar um muro. Não é melhor você entregar um muro reto, bonitinho, certinho, porque você pode fazer um segundo muro, um terceiro muro, você entrega um muro torto que você não vai ter depois a chance de fazer um segundo, um terceiro. Então, eu acho que essa coisa de fazer direito, certo, com amor, tudo que você vai fazer na vida é importante. Qualquer um, tanto na pessoa física, como para a pessoa jurídica, como o cara que está começando agora um negócio, como o cara que já está no negócio. Então, você quer falar, não deu certo isso, mas você foi todo dia lá? Eu faço hoje eventos. A gente faz... Eu vi lá umas 15 fotos. Eventos. FISPAL, FIPAM. Você foi, ainda estava na FISPAL também. Então, nós vamos mudar. A semana agora, que vem tem FISPAL. Isso. No ano passado eu fui. O que a gente faz desde os primórdios? Eu entrego folheto. Todo mundo entrega folheto. Quem é o melhor entregador de folheto da feira? Eu. Eu ainda entrego folheto na feira para os caras que estão lá querendo ver software. Porque é exemplo para o meu time. Eu podia muito bem ficar no escritório. Ó, vai lá, faz a feira, depois vocês me falam o resultado. Não, eu vou com o time. Estou com o time. Então, isso é importante. Depende do nível da sua empresa, o tamanho da sua empresa, mas o exemplo do dono, o exemplo do CEO, o exemplo do VP é importante para o time. Né? Você consegue fazer com que o time ande mais rápido, que o time também tenha a mesma camisa que você tem dentro da sua empresa. Tá? E quando começou a construir a empresa, colaboradores e tal, aí teve um momento que a empresa começou ir de vento em polpa, ou a decisão em vender foi, preciso vender esse business, porque esse business me deu muita dor de cabeça. Eric, eu vou falar um pouquinho da empresa. Porque já tinha uma base de 7 mil clientes, né? Quando você vendeu para a TOTUS. Sim. Então, vou contar um pouquinho da empresa. Nós nascemos ERP, indústria. Então, eu tinha muita empresa automobilística. Como eu vim de empresa automobilística, comecei a pegar todos esses caras que eu já conhecia pela Univel, as parcerias que a Univel tinha. Então, eu vendi muito para a empresa automobilística. Eu tinha um cliente que chamava Restil, chama ainda. Fica na Hermano Marchetti. Esse cara, Henri, é um francês que tinha essa empresa e eu tinha o RP lá dentro. E esse cara foi um cara que, sem querer, me ajudou muito. Ele me chamou um dia e falou assim, Araquém, eu vou montar uma loja de varejo e eu quero que você faça um software para minha loja. Eu falei, Henri, eu faço RP para a indústria.
Eu não tenho nada de varejo na minha... Não tenho. Não, você vai fazer. Ele montou uma loja que chama Aramis, existe até hoje. É uma rede grande de lojas. Né? Ele montou uma rede de lojas e vendeu para o Pactual. Então, esse cara... Não, você vai fazer. Aí eu peguei meu RP e falei, tá bom. Aí me convenceu, né? Eu peguei, cortei meu RP, fiz lá uma telinha de vendas e tal, e coloquei no Shopping Iguatemi, que foi a primeira loja. Beleza, colocou lá uma loja. Falei, pô, vou atender meu cliente, que ele está me pedindo outra coisa importante aí. Atender o cliente, escutar o cliente. Muita gente não escuta o cliente. Né? Então, eu escutei meu cliente e falei, tá bom, é uma necessidade sua, eu vou fazer isso aí. Fiz, coloquei e passou 6 meses, ele me chamou e falou assim, Araquém, não dá para mim cadastrar. E ele começou a trazer as coisas da China, camisa, etc, para ele poder abastecer as lojas. Né? Então, ele falou, Araquém, não dá para mim cadastrar o produto na minha empresa aqui, no meu RP, e depois levar para a loja e cadastrar tudo de novo lá. Como é que a gente faz? Aí foi a primeira integração de software que eu fiz via linha telefônica. O telefone custava $5 mil. A gente pegou a linha telefônica, fez um canudo e tinha um modem dentro do computador, não sei se você lembra. Sim, lembro do modem. Fazia a conexão de escada. Conectava e aí eu conseguia fazer o pedido da fábrica, que ele já tinha lá, que ele ia mandar para a loja. Eu mandava esse pedido via linha telefônica, caía no computador da loja, a menina abria lá, aí chegava a mercadoria com o pedido físico, ela conferia na tela, dava enter, estava tudo cadastrado na loja. E aí eu comecei a pegar as vendas do computador da loja, levava em linha telefônica e cair no RP da indústria com as vendas da loja. Pô, isso aí mudou a vida do cara. E olha só como é que é a vida. Eu tinha uma loja, que era um sistema que eu não tinha nome. Sistema de loja. Aí eu fui num cliente que era Hércules, carrinho de bebê, que era do dono da Univel, do Gilberto Ramalho, que era dono da Intermarine também. Ele comprou a Hércules. Aí eu estava na Hércules, era no Ipiranga a empresa. Esse cara trouxe a Kiko da Itália para cá. Um cara empreendedor pra caramba. Então eu estava lá, ele me encontrou no corredor. Falou, Baraquém, precisava falar com você. Eu vou abrir uma loja, Hércules carrinho de bebê, para as minhas filhas. Hoje elas estão já com mais de 50 anos. E vou abrir na Sumaré, Avenida Sumaré. Existe a loja até hoje, mudou de nome, mas existe até hoje. E você tem um software de loja? Eu falei assim, olha. Aí eu contei para ele. Ele falou, não, mas coloca lá. Vamos ver se as meninas vão tocar isso aí. Coloquei, as meninas adoraram. Aí eu tinha 2 clientes de loja. Aí eu tinha um cara, eu morava em Jundiaí, a mãe dele fazia feira e vendia sapato na feira, e ele abriu uma portinha, que está até hoje em Jundiaí, que é o Helder, e ele vendia sapato. Aí eu cheguei para ele, Helder, você tem um computador aí? Eu tenho lá em casa, não sei o quê. Você não quer trazer para cá? Eu tenho um software que acho que dá para você usar. Mas quanto você vai me cobrar? Não vou cobrar nada. Você vai usar, se você gostar, você fica com o software, a gente combina alguma coisa. Se você não gostar, eu tiro. Fui lá, dei treinamento para ele, plantei. Voltei 40 dias depois, falei, Helder, vem aqui tirar o software. Eu sei que você não usou, né? Não usei? Estou usando aqui, cara. Você vai tirar mais... Quanto que eu vou te pagar? E aí, falei assim, bom, nasceu um produto. E aí, a gente estava lá no escritório, pô, que nome vai colocar? Passou um cara na minha porta. O que vocês estão vendo aí? O que é esse negócio aí de loja? O software e tal. A gente quer saber o nome. Falei, coloca qual que é o negócio mais importante de uma loja? Aí eu, a vitrine, né? Coloca a vitrine. E aí nasceu o Vitrine, que é um software de gestão de loja. Nossa. E em 94, só para acabar essa... Foi aí que você começou a ir para o varejo, assim, na escala, né? Aí, olha só como é que é a história. Então, eu tinha 3 clientes de loja. Eu fui numa gráfica mostrar meu RP. Uma gráfica enorme. Vou mostrar meu RP, estava andando lá no meio das máquinas com o cara e tinha uma pilha de papel impresso. Peguei lá um folhetinho, olhei, Couro Moda. Falei, cara, o que é Couro Moda? Couro Moda é uma feira que tem no Anhembi, que é uma feira que o pessoal vai para os lojistas, cara de indústria da moda. Falei, pô, que legal. Posso ficar com esse folheto? Pode. Cheguei no escritório, liguei para essa Couro Moda. Falei, cara, me explica aí o que é essa feira. É uma feira de segmento de acessórios para calçados, confecção, couro, toda a parte calçadista de moda nessa feira.
Pô, eu posso expor aí? Ah, mas que área que é a sua? É tecnologia. Ah, não pode. É soda. Aí eu tive que ir lá explicar pro cara que era, você fazia? Que era um negócio de tecnologia voltado para a indústria da moda. Tal. Beleza. Aí fui para Coromoda, montei meu stand lá, com aqueles computadores, tela verde, manja? Sim. 94. Coloquei, tava lá fazendo a apresentação, paraná, chegou um cara do Rio de Janeiro, ele olhou a apresentação, eu quero o seu software. Mas no Rio de Janeiro, como é que eu vou falar? Vai ficar mais caro o molho que o peixe, né? Pô, aí eu falei assim, não, pode comprar, eu vou dar um jeito de te mandar esse software. Tem certeza? Tem. Ele me deu 3 cheques. Nossa. Olha, esse cheque vai ficar comigo até eu te entregar o software e falar que tá ok. Tá bom, carioca. Voltei pro escritório, eu era programador, peguei meu programador que eu tinha treinado, que era o Marcelo, um baita programador, o cara tá no mercado até hoje, um baita programador, esse cara intelectual, cara, muito bom esse cara. E aí, sentei com ele, cara, vamos empacotar o nosso software. E nós empacotamos o software em 7 disquetes. Uhum. Lembra do disquete? Lembro. E colocamos numa caixinha e mandamos via correio pro cara. 94. O cara colocou na máquina, next, pum, abriu o sistema, colocou a senha e tinha um manual de 11 páginas, que o cara seguindo o manual ele conseguia cadastrar produto, cadastrar grupo, aí ligava por telefone e a gente dava o treinamento. Então foi o primeiro software plug and play do Brasil, em 1994. Foi aí que a gente começou a entrar no varejo. Aí eu fui para a confecção, eu fazia Fenite, fazia Fenin, todas essas feiras vendendo para o Brasil inteiro tecnologia para o cara administrar a loja. E aí em 2007... Mas ainda é considerado um RP? É considerado um RP. É considerado um RP. É considerado um RP. É que você falou que você do software original... RP para a indústria e RP para o varejo. Legal. Os dois são RPs, porque o RP o que é? É um cara que faz contabilidade, faz a parte administrativa financeira, faz toda a operação do negócio. Emissão de nota, é um RP, fiscal, sim, tá? É legal. Tem vários segmentos de RP, tá? Então, assim, com isso, eu bombei de vender no Brasil inteiro. A minha empresa prestava serviço direto para todos os clientes. E assim, foi muito legal, porque todo mundo conhecia o Vitrine. Todo mundo conhecia. Como ele era plug and play, aí a tecnologia foi melhorando, tal, veio a internet, as coisas começaram a caminhar. Eu fiz tudo isso sem internet. Não existia internet naquela época. E aí teve oportunidade de venda da empresa e eu vendi para TOTUS, que aí foi uma virada de chave importante na minha vida, porque uma empresa que eu construí há 20 anos, que é um filho. Sim. Então tinha aquele tal negócio, depois né? o filho vai... Você quer vender seu filho, não quer vender seu filho e tal. Então tinha um amor que eu tinha construído tudo aquilo lá com carinho. Aí chega um cara... Mas era um negócio, um business rentável? Super rentável. Ah. Super rentável. Eu tinha uma empresa que tinha, na época, 60 pessoas. Eu retirava uma retirada grande de lucro, que consegui fazer outras coisas na minha vida, etc. É uma empresa super rentável. E você vendeu 100%? Vendi 100%. Vendi em 2007. É porque não dá também, né? Vender e ficar, né? Fiquei muito amigo. Vender e ficar, né? Fiquei muito amigo. Na verdade, assim, eu tinha um earnout de... 3 anos. Então, quando eu vendi, foi até legal. Para mim, assim, eu nunca trabalhei numa empresa tão grande como a TOTUS. Porque empreendedor, empresa pequena, você vai fazendo as coisas, meio que você não consegue enxergar o mundo lá fora. Um negócio, a TOTUS tinha 50 diretores, 6 vice-presidentes naquela época. Já era grande, hoje é enorme. E eu conversei com o Laércio Consentino, que criou a Microsiga. Que a Microsiga era uma startup igual a minha startup. Eu era concorrente da Microsiga. Só que eles foram para um negócio de consultoria e tal, e eu empacotei o meu software e fui para um caminho diferente. No final do dia, a gente fazia a mesma coisa. Aí, conversando com o Laércio Consentino, que é um baita empreendedor, né, um cara de sucesso, ele me contou as dores deles, que eram as mesmas dores minhas. E aí, eu vendi a empresa com um earnout de 3 anos. Então, eu tinha que receber uma parte e a outra parte ia ser pago pelas metas atingidas. Então, eu tinha 3 anos para fazer essas metas. 1 ano e meio, trabalhando já com a TOTUS, mas sendo presidente da Midbyte ainda, né?
a gente tinha uma operação apartada, mas já usando o nome TOTOS atrás, eu consegui bombar. Então, no meu primeiro ano, eu tinha que fazer uma meta 10, fiz uma meta 30. Cheguei no número 30, os caras falaram, pô, mas o que você está fazendo? Vendendo. E aí os caras gostaram tanto do meu negócio, meu jeito de trabalhar e tal, eles fizeram uma oferta de trabalho. Assim, cara, nós vamos comprar essa empresa inteira, vamos te pagar 100% e você vai virar um diretor estatutário e tocar uma área aqui de small business que a gente não tem, a gente não conseguiu fazer e a gente gostaria muito que parasse em pé. Aí eu aceitei o desafio e virei em 2010, 2009, acho que 2009, virei diretor estatutário da TOTOS, foi aí que virei executivo. Então essa para mim foi uma outra experiência, sim, muito importante para mim, porque a visão do executivo é diferente da visão do empreendedor. Sim, sim. E foi uma adaptação importante para mim. Né? Você ter uma visão de um cara que é um diretor, de um cara que é um vice-presidente de uma empresa grande, e você faz parte desses caras que estão construindo um negócio maior, mas a cabeça do empreendedor gira diferente da cabeça do executivo. Qual que é o conselho que você pode deixar para a pessoa que está empreendendo e ela não tem esse perfil de vendedor? E às vezes não tem recurso para contratar um vendedor e precisa aprender, né? Você aprendeu a vender. E isso fez uma diferença, né, estrondosa na sua carreira, né? Em venda de empresa e tal, em ter novos clientes. Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa que precisa se desenvolver em vendas? Fale a verdade. Assina o Pipe Lovers. Pode ser, é um bom caminho. Pipe Lovers, aí, se você não sabe, vai Pipe Lovers que você vai fazer. Mas assim, o cara, todo mundo é vendedor. No final do dia, você está me vendendo uma coisa, ele me vendeu outra coisa. Então assim, é importante que a gente te fale a verdade. A verdade, ela impacta positivamente em qualquer coisa que você vai fazer na vida. Mesmo que seja uma verdade dura. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para vender é falar a verdade. A segunda coisa é você colocar o preço na frente de qualquer coisa. O seu preço. Não o preço que o cara quer pagar. Sim. É o seu preço. É quanto vale o seu trabalho, quanto vale o seu negócio. E seja em qualquer coisa. Em serviço, em imóvel. Por exemplo, você vai vender uma casa. Quero vender minha casa vale 10. Se você deixar o cara colocar o preço, você está sempre perdendo, né? Então, assim, na verdade, o vendedor está dentro da gente. Só que a gente não sabe. A gente acha... Eu fui presidente da AFRAC, de 2012 a 2016, que ela é dona da Autocom. Então, a AFRAC é uma associação muito importante na área de tecnologia. E quando eu assumi lá, tinha a feira Autocom era terceirizada. Eu mudei esse processo para a gente colocar essa feira dentro da entidade, que tinha mais resultados para nós, e eu precisava de uma vendedora. E tinha uma menina, que ela era de marketing, que trabalhava numa empresa de tecnologia. Meire é o nome dela. A Meire vai olhar esse podcast aqui e vai lembrar. Falei, Meire, você vai ser a vendedora de espaço na feira. Sabe o que ela falou para mim? Você tá louco. Eu não sei vender. Aí eu falei para ela, você sabe vender. Você vai ser a melhor vendedora de espaço de feira. Pode acreditar em mim. Eu só vou acreditar, eu só vou fazer porque você está me pedindo. Eu coloquei ela na cadeira, ela foi. Hoje ela vende todo o espaço da Autocom. Todo o espaço da Autocom. Ô Meire, depois você me dá um feedback, tá? Ela fala, você me ensinou a vender. Eu falo, não ensinei, você já sabia. Só que você não tinha oportunidade de. E hoje ela ama fazer isso. Então, acho que assim, dentro de cada pessoa tem um vendedor, só que precisa ter a oportunidade e o cara agarrar essa oportunidade, né? Porque outra coisa é você pegar a oportunidade que está passando na sua frente. Tem muita oportunidade que passa na nossa frente e a gente deixa, isso aqui não é para mim. Tem um livro que eu li que chama O Maior Vendedor da História. Já leu esse livro? Não. É um livro fininho assim e o cara fala que vendas, apesar de todo mundo pode ser um vendedor, mas é uma profissão, um trabalho que exige persistência, né? Exige que você se vença todo dia, porque a gente seria bom se a gente vendesse para todo mundo comprasse, né?
Ótimo. É ótimo, né? Já pensou? As metas batidas todo mês. Todo mês. Mas a gente tem que ser resiliente, tem que enfrentar as dificuldades. Ouve muito não, né? Pô, é o que mais escuta. Quanto mais não você escutar, mais possibilidade de você escutar um sim. Uhum. Então eu sempre falo assim, se você não falar das suas coisas... Uhum. Então, por exemplo, quando eu conheço uma pessoa, primeira vez que eu conversando com ela, tudo bem, eu sei o nome dela, tá? Segunda coisa que eu falo assim, o que você faz? Uhum. Depois eu falo pra ele o que eu faço. Uhum. Minha mulher vai ficar louca da vida, né? Uhum. Pô, você só fala de negócio. Não, eu preciso saber o que acontece. Oh. Porque como As oportunidades estão em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, em qualquer lugar. Eu Conexões, acho que falta isso. São conexões, né? Eu acho que falta muito isso. Às vezes eu tô descendo o elevador aqui, aí eu olho pro lado, aí eu dou uma conversa assim, tá sol hoje, tá frio e tal, e ali você acaba conversando, você acaba conhecendo a pessoa, você sabe que a pessoa trabalha numa empresa tal, você já fez um network, Sim. depois você adiciona a pessoa no LinkedIn, depois pega o WhatsApp, depois você encontra de novo. E aí você vai populando, né? Você foi um cara que sempre se preocupou com essa coisa do relacionamento, né? Eu sou assim, de boné, visto a camisa da empresa. Eu acho que não custa, né? Eu acho que é importante você vender um negócio que traz o dinheiro para a sua vida, né? Se você não levar essa bandeira para frente, é a mesma coisa de você não levar as bandeiras dos filhos. Sim. Então, por exemplo, a minha filha mora em Londres, teve um netinho agora, tá voltando, esse mês tá voltando para Londres. E sempre que eu encontro com as pessoas e começo a falar dos filhos, pô, eu falo o que meus filhos fazem. Eu falo para eles. Os meus amigos, novos amigos, meu filho faz isso, minha filha faz isso. Tá sempre fazendo uma conexão, né? Precisa ter, porque essas conexões é que trazem oportunidades. Sempre trazem oportunidade. Então é bem legal você colocar isso sempre que você pode. Ontem eu estava almoçando com um cliente e tal, e a gente estava conversando sobre o vendedor que não vende. Aí eu falei para ele que a minha maior preocupação quando o vendedor não vende não é o fato dele não vender. É o fato de perguntar para ele com quantas pessoas ele falou e ele não falou com ninguém. Tá aí. Porque se ele não conversar com alguém, não vai gerar venda. Então o problema, vendedor que está escutando aqui, o problema não é não vender. O problema é você ter ali uma lista de empresas, pessoas para você conversar e você não conversar, não colocar nenhum papo com ninguém. Não mandar uma mensagem no WhatsApp, não se conectar, não mandar um LinkedIn, não ligar para a pessoa. Como é que vai gerar venda desse jeito, né? É, assim, vamos falar para os vendedores aqui, né? Como é que você vai num churrasco? Vai num churrasco. Final de semana, um monte de gente, e você não fala o que você faz. Você fica falando do quê? Do show da Madonna, do gol que o cara perdeu, o pênalti que o Gustavo Gomes perdeu lá no Palmeiras. Não, você tem que falar primeiro do que você faz, o que você vende. Porque num churrasco, você imagina num churrasco, o que tem de cara que pode estar trabalhando no restaurante, que tem uma oportunidade, que conhece um cara que tem um food truck, conhece um cara que tem uma... Se você não fala, você entrou no churrasco e foi embora, ninguém sabe quem é você. Começa por aí, né? É que nem no condomínio. No condomínio eu vou, sei lá, passear com um cachorro, aí eu entro no elevador, tem uma pessoa lá. Eu falo, e aí, beleza, tal, conversa, tal. Ah, você faz o quê? Ah, sou desenvolvedor de software. Todo dia eu conheci um cara no prédio que trabalha no Nubank. Desenvolve software no Nubank. Eu falei, se eu entrasse no elevador, tipo aquelas pessoas que não dá bom dia, boa tarde, boa noite, até um conselho que você pega elevador no prédio ou aqui, dê bom dia, boa tarde para as pessoas. Exatamente. Isso muda a energia do ambiente. Muda tudo. E conversa com as pessoas. Conversa porque você consegue conhecer, saber o que a pessoa faz, você consegue falar do que você faz. Só que as pessoas ficam, nessa coisa acho que até da pandemia, né? As pessoas ficaram mais fechadas. Ficar na bolha. Na bolha, né? E assim, você pegando esse gancho seu aí de falar com as pessoas, eu gravei ontem com a Ruda, né, da Sky One. Aí a gente tava saindo de lá, eu falei assim, eu vou de metrô embora, né? Falou, você vai de metrô, vai cruzar a Avenida Ibirapuera? É ali e tal. Eu vou com você, que eu tenho que não sei aonde. E nós estamos mandando. Olha só o que falaram das coisas, né? Aí eu falei assim, eu comecei a fazer minha empresa, tal, não sei o quê, e comecei a programar em Mumps. Ele olhou para mim e falou, o quê? Programar em Mumps? Eu programei em Mumps da Cobra. Aí nós paramos na rua, demos um abraço. Porra, nós somos os únicos programadores Mumps do Brasil. Eu conheci Mumps agora, eu não sabia o que era. Cara, Mumps é um sistema operacional. Ele programou em Mumps. Nossa. Então, assim, é um sistema operacional? Sistema operacional, linguagem de programação e banco de dados. Que usa até hoje, inclusive nos... A primeira linguagem de programação que eu aprendi foi Visual Basic. Visual Basic, veio... É que o Mumps é um pouquinho antes disso, sim, né? Visual Basic veio depois. E assim, porra, cara, você vê que coincidência
E se a gente não fala, a gente não cria um relacionamento. E tem um outro cara que é cliente da SkyOne, né? Que é o Paulo Palmério. Inclusive, se você quer assistir o episódio do Amplifica Cast com a Raquel Padovese, que é diretora de marketing da SkyOne, nós vamos deixar também no comentário o link. Boa. E, por exemplo, o Paulo Palmério é um amigo meu, que era meu concorrente do Vitrine, ele tem hoje o software dele, que é cliente da SkyOne. Então você veja que tem relacionamento, que tem coisas na mesa, que a gente faz, está num ambiente de trabalho. Então a gente precisa ampliar esse ambiente, né? Saber o que as pessoas fazem, para onde elas vão. E como é que foi essa questão assim de preparar? A sua empresa ela já estava preparada para venda? Porque quando começa esse processo de carta de intenção, de compra, aquela coisa toda, né? Teve que mudar muito os seus processos? A sua empresa já estava preparada para venda? Como que foi isso? Bom, na verdade, em 2004, eu era... sempre fui associado da Afrac, e a gente tinha dentro da Afrac várias empresas de automação comercial. Eu juntei ali 10 empresas em 2004, 3 empresas que eram software de posto de gasolina, 3 empresas de software de restaurante, 3 empresas de automação para moda, que era concorrente minha. Colocamos 10 empresários na mesa e eu falei, cara, vamos criar uma holding? Como criar uma holding? Nós vamos ser sócio de uma empresa aqui em cima, que a gente vai ser dono de todas essas empresas, e a gente consegue fazer adaptação, mudar software, fazer toda a parte administrativa financeira uma só. A gente ganha uma consistência e cada um aqui tem 5 mil clientes, nós vamos ter uma empresa de 100 mil clientes quando a gente consolidar tudo isso. Aí a conversa foi, os caras, não, mas o meu software, mas o meu produto, mas não sei o quê. E esse negócio não andou, 2004, 2005. Aí em 2005 teve uma outra reunião, falei assim, cara, gente, não dá mais, eu tô fora desse grupo, não vou conseguir mais falar, porque vocês ficam aqui discutindo parte técnica, nós temos que fazer alguma coisa diferente, porque vai chegar um gringo aqui no Brasil, vai falar assim, quem é dono de 100 mil clientes aqui? Sim. A gente com 5 mil clientes somos uma árvore. Com 100 mil clientes nós somos uma floresta. Sim. Então o gringo que vier entrar no Brasil, ele vai ver a floresta e dizer, cara, essa floresta é muito grande. Vocês vão ver quem é dono da floresta para comprar a floresta, né? Sim. Então assim, pô... né? Ou então aquela árvore lá, mata ela, né? Porque se você é pequenininho. Então essa era a minha vontade de fazer, não fui feliz. E aí o que eu fiz? Preciso fazer um valuation. Quanto vale a minha empresa? Comecei a conversar com as pessoas, né? Pô, a minha empresa vale 10? Eu acho que vale 10, né? Acho que vale 20, né? É minha, né? É igual vender seu carro, né? Então, meu carro é bom pra caramba, cara. Vale 20, vale 30, né? Se for placa preta, aí, vale, né? Não, tem Fusca, eu jogava tem Fusca placa preta que tá custando 100 mil reais. É isso aí. Eu falei com o cara voltou vendendo Fusca. 100 mil reais o Fusca, placa preta. É por aí. É o preço do cara. Então, assim, eu jogava tênis com um cara. Você joga tênis também? Joguei muito tempo. Mas o joelho me deu uns que, mas ainda jogo. Mas dá pra brincar um pouquinho, né? Joga um pouquinho. Aí eu jogava com o Josué, que era o dono de uma empresa muito grande. Jogava tênis com ele de terça e quinta. E ele começou a fazer um negócio de valuation também. E ele conheceu um japonês, porque era muito caro para fazer um valuation. Muito caro. As empresas compravam. Aí um japonês veio lá. O cara legal pra caramba e tal. E aí ele trouxe um outro cara que começou a entregar... Já vem japonês e fala, japonês inteligente. Cara, né? Eu conversei meio-dia com esse cara. Esse cara falou assim, tudo bem, eu vou te mandar algumas coisas aí. Quando ele saiu de lá, eu falei, esse japonês não vai me entender nada, cara. Pô, o cara trouxe. Uma semana depois, toda a empresa, assim, estruturou e falou assim, sua empresa vale X. Só isso? Então, era o que a empresa valia no papel. Fez uma avaliação de 5 anos para frente, eu consegui entender quanto que a empresa valia mesmo. E aí veio oportunidades que eu comecei a falar com as pessoas. Aí na época veio a Bematec, veio uma outra empresa X, que eu não vou citar o nome, mas veio a TOTOS. Então eu consegui começar a receber essas ofertas e aí a gente discutia. O cara falava assim, olha, a sua empresa, a gente olhou os números aqui, vale... 5. Assim, mas eu tô querendo 10. Não, vale 5. Daí, não, é 7, é 8 e tal. E aí você chega numa negociação. Você chega numa composição, igual você tá vendendo uma casa, igual você tá vendendo um carro, e aí você tem que olhar o que é bom para você, o que foi bom para você. Eu achei que 20 anos de empresa,
de onde eu saí para onde eu cheguei, era o momento de eu fazer alguma coisa diferente. Senão eu ia ficar num marasmo. Sim, sim. Ia entrar numa fase de marasmo, porque que você começa... 20 anos. Né? 20 anos, mesmo as pessoas, tal. Eu preciso mudar. E esse negócio de mudar é importante. E essa coisa, né? de ser inquieto também, né? Porque o empreendedor ele precisa ser meio inquieto, né? Sim, mas você... Não se conformar com as você coisas. ir para um lugar melhor, né? Sim. Então, assim, a TOTUS... Não, baita case, né? Ela tinha acabado de virar TOTUS, né? Era a Microsiga, fez um IPO. Eu vou para essa empresa, o máximo que vai acontecer, quer dizer, o máximo que pode acontecer é eu não me dar bem, né? Eu voltar e continuar vivendo a minha vida com um monte de dinheiro no bolso. Se eu comecei alguma coisa do zero sem dinheiro, com um pouco de dinheiro, acho que eu vou fazer alguma coisa melhor, né? Tem a frase que eu falou, já nasci na crise, então o que vier é lucro. O que vier é lucro, exatamente. Você tem toda a razão. Então, cara, tá bom. E eu vou conhecer pessoas do mundo corporativo, que eu não conhecia tão a fundo, né? Era concorrente. Que aí depois você foi virou diretor, né? De estatutário. Aí né? foi uma outra experiência. Que aí você tinha uma cadeira, você tinha um time embaixo, né? De pessoas que estavam trabalhando para essa divisão, que era o Small Business da TOTUS, que não existia. Nós criamos uma estrutura para que isso existisse. O meu produto fez parte dessa estrutura. A TOTUS tinha comprado a DataSul em 2008 e junto com a DataSul veio alguns outros produtos, por exemplo, Personal Med, que era um software para clínica médica e tudo isso. Então isso passou a fazer parte da cesta de produtos do Small Business. E a gente construiu um negócio diferente, que a TOTUS tinha franquias, né, que eram donas de território e vendiam os RPs maiores da TOTUS, da DataSul e tal, e não tinham habilidade para vender pequenas contas. E nós montamos dentro da TOTUS um programa que chamava PVT, Ponto de Vendas TOTUS. E foi legal, eram canais diferentes da estrutura que a TOTUS tinha de canal. Então, para mim, foi muito legal porque eu aprendi a conviver com os executivos de alto nível. Legal. Né? Com o fundador da TOTUS, né? Tanto o Laércio como o Ernesto Habercom. Então, esses caras passaram vários insights e de várias coisas que eles fizeram na vida que eu poderia estar fazendo também. Então, foi um período muito bacana que eu passei dentro da empresa, que foi até... O relacionamento nosso durou muito tempo. Mesmo eu fazendo um acordo, né? Aí foi uma outra fase que eu montei uma franquia da TOTUS em algum momento, né? Isso é até legal a gente colocar, porque a gente tinha uma estrutura dentro da TOTUS que era vendas diretas dos nossos produtos de small business. E, em paralelo, eu criei uma estrutura de canais para vender os mesmos produtos para o mercado. Aí, o que aconteceu? O canal, ele falava assim, porra, Araquém, a TOTUS está concorrendo comigo. Né? Então, eu comecei a conversar internamente que não tinha que ter um time interno de vendas na TOTUS. E aí nós fomos discutindo e nós chegamos, era um negócio legal, porque eu queria voltar a empreender e ao mesmo tempo não queria largar a TOTUS, né? Que eu tenho um carinho especial por eles. E aí nós montamos uma franquia especialista em small business e eu fundei a Tallinn, que é uma empresa que existe até hoje. E nós montamos a Tallinn e toda a turma que trabalhava em vendas e entrega, a TOTUS fez uma demissão formal tal, e eu contratei todas essas pessoas, a maioria, né, que queria vir trabalhar com a gente. E nós montamos a Tallinn, que existe até hoje, é uma empresa que revende produtos da TOTUS. Né? E que eu fiquei de 2013 até 2022 dono dessa empresa, e eu vendi essa empresa também para os sócios que estavam lá, para as pessoas que estavam lá, porque com a startup que eu montei em 2016, eu virei concorrente da TOTUS. Então eu falei, estou concorrendo com a empresa que eu sou dono. Então, assim, eu vendi essa operação para os sócios que estão tocando essa operação. E eu estou tocando a startup que eu tenho hoje, que é a Web Automação, que eu criei em 2016. Então, essa passagem de 2013 até agora, teve o momento da franquia Tallinn e teve o momento da Web Automação, que nasceu em 2016, que é uma história também legal. Então esse é uma passagem de bastão que eu fui assim
trabalhando muito e sem agredir as pessoas e sem perder o relacionamento com as pessoas que me compraram. Então, hoje eu entro na TOTVS, eu falo com os diretores, falo com o Laércio, falo porque eu tenho esse relacionamento do quê? Fazer as coisas direito, com transparência, fiz tudo direitinho, tudo como manda o mercado fazer, e construir negócio novo, mesmo tendo um negócio junto com a TOTVS. A gente construiu com a TOTVS sabendo de tudo que eu estava fazendo. Uhum. Então, isso é um negócio muito legal que quando você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer as coisas direito, que as pessoas têm que saber o que você está fazendo. Se as pessoas não quiserem que você faça, as pessoas têm que falar. E assim, foi sempre dando aval, sempre dando oportunidade, porque eu acho que o mercado corporativo, as oportunidades geram oportunidades. Uhum. E eu lembro que um dia, eu não sei, acho que foi um VP da TOTVS assim, pô, Araquém, toca esse negócio aí, a gente vai comprar de você mais tarde, que é a empresa que eu tenho hoje, né? Então, isso é um negócio importante. Então, essa credibilidade que você passa no mercado, por exemplo, essa empresa, Web Automação, tem um investimento de 25% da Stone. Uhum. Então, quer dizer, é um grupo grande que olhou e falou assim, pô, é você que está fazendo isso? Cara, eu vou querer participar disso de alguma forma. Então, isso é bacana, que mostra que você tem um valor de pessoal, reputação, de fazer, né, as coisas certas, de entregar as coisas para o mercado, de fazer as coisas girarem e acontecerem, né? Então, isso eu acho que para mim é um... E você já teve, você falou no começo também, falou da questão dos sócios, de ter sócios que têm o mesmo objetivo. Sim. Sempre deram certo os sócios ou não? Assim, sempre deram certo porque eu tenho relacionamento com todos eles, mas um negócio importante que aconteceu na minha vida e na vida do meu sócio, que era o Roberto, na empresa da Minibyte, em algum momento, acho que foi em 98, 99, esse cara, por algum motivo, ele com a mulher dele, que falou assim, porra, nós vamos abrir um McDonald's. Para abrir um McDonald's precisava de $500 mil, né? Uhum, sim. Falei, pô, Roberto, $500 mil, né? Falou, não, tudo bem, isso aqui a gente vai fazer isso, fazer aquilo, mas o problema não é esse. O problema é que eu tenho que fazer uma universidade do McDonald's. A universidade do McDonald's são 6 meses. Trabalhando numa loja do McDonald's. Entendi. Para você abrir, pegar a experiência para abrir. Para você ver se você vai passar na sua universidade, os caras te derem uma loja. Então, você imagina o meu sócio, que trabalha comigo todo dia, que tem um Prolabore, ele chegou e falou isso para mim. Eu falei assim, mas você vai querer vender a parte? Eu não sei se eu vou vender, porque eu não sei se eu vou conseguir a oportunidade. Aí entrou a conversa, né? Qual foi a conversa? Não, tudo bem, pode ir lá fazer a universidade, você vai continuar retirando o seu Prolabore, e aí quando você terminar a universidade a gente conversa. Então, para mim, foi um problema muito grande, primeiro, que ele tinha uma função, né, na empresa. Sim, sim. Eu tive que, de alguma forma, cobrir a função dele, pegar uma parte do que ele fazia e jogar a responsabilidade para outros dentro da empresa, e mesmo assim continuando a pagar a retirada dele. Então, quer dizer, as coisas foram difíceis nesses 6 meses. Uhum. E a outra dificuldade foi a negociação de comprar a parte dele. Porque aí eu vou para um McDonald's. Então, como é que a gente vai comprar a parte? Aí entra aquele negócio, quanto vale, né? Entendeu? Quanto vale? Quando você fez a venda, você já estava sozinho? Então, quando eu fiz a venda, eu tinha... Na verdade, eu estava sozinho, mas eu tinha sócios minoritários que eram umas pessoas que trabalhavam comigo. Tá. Então, você deu participação. Eu dei participação. Um tinha 2%, eu tinha 1%, o máximo que tinha era 3%. Mas eram 3, 4 pessoas de confiança que trabalham comigo até hoje. Esses caras ganharam percentuais e estão comigo até hoje. Então, também tiveram a oportunidade de colocar um dinheirinho no bolso. Mas essa coisa de discutir, né, uma saída, né, de sociedade foi um negócio, para mim, eu aprendi muito com esse negócio aí. Né? Chegou um momento que a gente estava sentado, eu e você, por exemplo, quanto vale? Aí você começa a chegar... Aí tem um negócio de, caramba, eu não posso falar com esse cara direto para discutir preço de um negócio que nós criamos, né? Então, nós colocamos um intermediário, o cara levava e trazia, e a gente
conseguiu chegar num bom termo. Acho Até que para bom ele, para nós... nesse caso que não tem atrito, né? Você coloca um intermediário, resolve. Isso, e assim, eu acho que no final do dia, a grande coisa que ficou no final do dia foi o seguinte, eu podia ter falado não, você não vai para o McDonald's. Uhum. Você quer ir para lá, não vai retirar o dinheiro. Aí como é que o cara vai viver? Então, eu acho que essa abertura, eu falei, porque na minha vida inteira... E, na verdade, você está plantando bem, né, também, né? E assim, eu tenho outro negócio interessante. Dinheiro é importante. Mas se você não fizer alguma coisa para o dinheiro vir na mesa, dinheiro por dinheiro... Sim. Então, muitas pessoas pensam primeiro no dinheiro, depois no que vai fazer. Eu falo com pessoas para contratar todo dia, né? Uhum. Então, eu faço o teste, né? Eu ligo para a pessoa, quanto que eu vou ganhar? Porra, nem falei que você vai fazer, você nem me falou para mim que você sabe fazer. Então, assim, é muito importante A pessoa nem se vende primeiro. Nem se vende. Então, assim, a pessoa coloca muito a grana na frente. E a grana, eu acho que tem que vir depois. Depois de você mostrar o que você sabe fazer. Depois, ganhar confiança. Eu sempre falo assim para as pessoas que estão entrando na empresa lá. Cara, fica aqui 3 meses, porque o dinheiro da empresa é infinito, dependendo do que você entrega para a empresa. Você concorda comigo? Sim, sim. Você pode valer 5, pode valer 10, pode valer 20 para a empresa. Porque se você é um cara que entrega 20 moedas, não é nada para a empresa perto do que você entrega. Então, essa correlação de o que você faz com o que você ganha tem muito a ver com você. Uhum. Não é com a empresa. Uhum. E muita gente joga a responsabilidade na empresa. A empresa paga pouco. Paga pouco para quem, né, cara pálido? O que você faz para que a empresa pague mais para você? Você está fazendo alguma coisa diferente? Uhum. Você está criando alguma coisa diferente? Você está trazendo mais dinheiro para a empresa? Então, essa é a brincadeira. Eu acho que esse negócio de sócio... Teve outros casos, né, em outras sociedades também que também doeu um pouquinho, está doendo ainda, tem bastante coisa que está rolando na minha vida, mas eu acho que é fazer a transparência em primeiro lugar, ser honesto com você e com a pessoa que você está falando, não importa quanto vai doer, né, eu acho que isso é importante. Não fazer as coisas por trás, não querer bypassar, não falar com outro cara e dar um chapéu no cara que você está fazendo. Eu acho que você tem que seguir uma trajetória aí, vai. Coisas que você não faria, assim, na sua jornada empreendedora. Mentir. Mentir? Não, eu nunca menti, cara. Nem para colaborador, que bom. Nem para cliente, nem para família. Acontece as coisas, você pode até não falar, né? O que aconteceu, né? A vida da gente é corrida e acontece coisas todo dia, mas você mentir para alguém é algo difícil, né? Então, o empreendimento, você não pode mentir, começa por aí, é o sentido das coisas. Que tudo que você não consegue depois explicar direito, você é um negócio que está nascendo errado. Então, a estrutura é uma estrutura de transparência e de verdade para você, e tem um objetivo que é vender alguma coisa no final do dia, construir um produto. Então, eu acho que a correlação de colaborador, de empreendedor, de cliente é não mentir. Eu tenho cliente até hoje que confia no que eu falei há 10 anos atrás. Está comigo até hoje. Eu tenho uma rede de cafeteria, vou até citar aqui, o Wilton do Cheirinho Bom, depois você vai ter o prazer de conhecer, um baita empreendedor também, pode estar aqui nessa mesa. Hein, é isso aí, é isso aí. Então, esse cara chegou em 2016 no escritório e ele falou assim, quero ver seu software. Ele olhou o software, pô, o software está muito fraquinho, né? Eu falei, mas o que você vai fazer? Aí eu vou montar uma rede de cafeterias. Vai montar uma rede de cafeteria? Ele falou, vou montar. Então, se você montar uma rede de cafeteria, eu vou fazer um software para sua rede de cafeteria. Aí ele falou, porra, legal, então eu vou confiar em você. Vamos ver se você vai me entregar. Eu falei assim, cara, eu vou te entregar se você montar a rede de cafeteria. Ele montou, ele tem mais de 500 franquias hoje. Nossa. Cara de sucesso. E eu tenho a conta dele e consegui entregar para ele um software para controlar todas essas lojas, fazer a gestão de tudo isso. Então, a gente está evoluindo todo dia.
Lógico que o cara me liga todo dia para cobrar as coisas que eu prometi para ele, mas eu vou entregando, né? Sempre tô devendo, né? É isso mas aí. é bom. Mas o importante é entregar, né? Se a gente não tiver crédito, a gente não consegue ir para frente. Então, esse negócio de palavra, de entregar, pode demorar um pouquinho, porque na área de tecnologia tem um monte de percalços, né? As pessoas hoje, você aperta um botão no celular e fala, isso aqui não está funcionando, cara. Pô, para aquele botãozinho funcionar, tem uma trajetória. Você fala do Pix, né? Sim. Pô, o Pix funcionar, cara, você não imagina para onde vai esse negócio. Não, e eu entrevistei aqui o Orly, que foi das empresas que implementou o Pix. Então. Falou que é complicadíssimo, Super né? complicado. Inclusive, recomendo, vai sair o episódio dele, a gente vai deixar também aqui nos comentários. Legal. Então, isso é o botãozinho, é o comecinho de uma trajetória de ida e vinda. E fora os percalços que encontra no meio do caminho, né? E servidores, e etc, etc. Você imagina, a gente emite nota fiscal no PDV. Essa nota fiscal tem que falar com o servidor da Secretaria de Fazenda para voltar. Então, e cada estado tem cidade tem um. Cada estado tem uma novela diferente. Não. E conta um pouquinho para nós, a gente está chegando ao final do Amplifica Cast, conta para nós um pouquinho da sua empresa. Quais são as suas atribuições hoje e o que a sua empresa faz? Bom, legal. A Web Automação, ela faz exatamente o quê? Ela vende software de gestão para o varejo e para o food service. O que é software de gestão para o varejo e food service? Nós começamos o nosso produto 100% em Android. Nós abandonamos o mundo Windows. Eu vi o Square em Nova York, na NRF, em 2013, que é um produto 100% Android, e a gente colocou esse projeto em pé no Brasil. Então a gente não trabalha com Windows, a gente sempre trabalhou com Android. Legal. Então os tabletzinhos que antigamente não tinha equipamento. Sim. Hoje você pega uma Tectoy da vida, uma Eugene Bematec, uma Gertec, eles trazem produtos only one, que tem o quê? Tela, impressora acoplada e fala com a nuvem. Um totemzinho que substitui o computador. Então isso, em 2016, não tinha equipamento. Então a gente começou a trabalhar com Aí o que aconteceu? A convergência digital de meio de pagamento trouxe o Smart POS, que são as máquinas, os POS, que é a máquina que você passava o cartão de crédito, elas viraram máquinas inteligentes, chama de Smart POS, onde a gente embarca o nosso produto ali, você vai num cliente, num restaurante, um restaurantino, um barbacoa que é cliente nosso, você vai comer no restaurante, o garçom vem com a maquininha, pois não, eu quero um prato de macarrão. Tudo na máquina, né? Ele faz ali, cai na cozinha, o cara da cozinha tem um KDS, ou ele tem uma impressora que vai sair um papelzinho para ele fazer o prato. Esse prato tem um lead time, né, que é o tempo de você preparar o prato, tempo de você pegar o chopp, tempo de você organiza tudo para chegar isso na sua mesa ao mesmo tempo. Você pediu uma feijoada e outro pediu um salmão, são coisas diferentes para se preparar, né? Você tem que chegar tudo ao mesmo tempo na mesa. E aí o garçom vem, você vai falar assim, eu quero a conta. Ele te dá uma pré-conta. Legal, quero pagar. Vai pagar no cartão, na própria máquina, e ali vai emitir o documento fiscal. Então, o garçom vira um caixa. Ele não precisa mais ir, voltar. Então, com tudo isso, a gente tem delivery, a gente tem autoatendimento, a gente tem PDV, a gente tem tudo que um cara de restaurante, de varejo precisa para informatizar um negócio desse. É isso que a gente faz. E a gente montou um modelo de negócio muito interessante. A gente tem essa marca aqui, Web Automação, é uma marca dos nossos autorizados. Então eu tenho 150 autorizados Web Automação no Brasil inteiro. Esses caras é que vendem para o cliente final e que suportam o cliente final. Que aí eu acho que eu vi até uma coisa de franquia, não é? Exatamente, é o modelo de franquia que a gente chama de autorizado. Como eu não estou na oferta de franquia, porque ainda eu acho que esse setor de automação, que são os caras que revendem software, que revendem equipamentos, eles não estão preparados para serem franquias ainda. É um negócio que está crescendo, mas a gente chama de autorizado Web Automação, e esse cara é que atende o cliente final direto. A gente tem hoje 7.200 clientes ativos, tá? É um volume muito grande. A gente é hoje uma das maiores empresas de automação comercial voltada para food service e varejo no Brasil. A gente tomba hoje, em média, 500 clientes novos mês em todo o Brasil. Então, entra e tem outro negócio bastante legal. Essa convergência digital que a gente tem muito a ver com um banco. Então, a Stone, que é uma baita parceira nossa, a gente
tem uma parceria muito grande que eles entregam uma maquininha para o cliente. Então você pega um cara hoje, ele não precisa comprar equipamento. A Stone entrega para ele 10 máquinas no restaurante dele e ele abre um negócio com software embarcado nas máquinas que vem de uma adquirência da Stone, que é uma parceira nossa. Então, isso fez com que um cara que vende coco na praia possa informatizar o seu negócio e um cara de restaurante também possa informatizar. Então, eles são iguais. Lógico que funcionalidades diferentes por causa do tamanho. E o nosso produto, ele integra, por exemplo, você tem um restaurantino que é integrado com SAP, você tem um outro cara que... Então, a gente tem ERPs maiores que fazem a parte de folha de pagamento, de compras, são ERPs grandes, né? Tipo TOTOS também. Então, nós estamos interligados com esses caras para atender grandes redes de loja, grandes redes de restaurantes que precisam ter uma estrutura. Você pega um Barbacoa da vida, um rancho português, esses caras compram de tonelada de carne. Então, eles precisam ter uma puta administração para fazer tudo isso aí girar. E eles têm um outro software no back-office deles. Tá? Legal. E hoje as suas atribuições? Da primeira empresa para essa, você diminuiu o ritmo é intenso, como que é? Você já andou de bicicleta? Já ando de bicicleta. Quando você está andando de bicicleta, você parar de pedalar, acontece o quê? Para, né? Você para e cai. A bicicleta para. Sim. Então, assim, não dá para parar de pedalar. Eu acho que diminuir o ritmo, vai ter um momento que eu vou ter que falar assim, olha, eu não vou estar mais na operação, né? Tá caminhando para isso, vou fazer 63 anos esse ano. Você fica mais na operação? Como que você divide o seu tempo assim, suas atribuições? Eu estou todo dia na operação, acompanho, porque é uma startup, né? Tá. Então, se você não estiver lá todo dia, o negócio não vai andar. E assim, eu tenho um sócio hoje, que é um cara que foi o fundador do Colibri, um software de restaurante até legal também, ele pode vir aqui contar a historinha dele. Ele vendeu o Colibri para a NCE em 2011, então ele também cuida de produto. Então a gente tem uma relação muito boa em conduzir a empresa, mas a gente está todo dia na empresa, a gente vive a empresa todo dia, porque a gente atingiu um nível de maturidade muito legal. E como é uma startup que deu certo, está dando certo, e a gente está surfando uma onda que a gente acreditou, porque nós somos a primeira empresa a ter Android no Brasil, de automação comercial. Agora todas as outras empresas estão buscando isso. Uma software house que veio do mundo Windows não consegue ir para o mundo Android com facilidade. Então a gente foi o cara que colocou a prancha no mar e ficou ali com a prancha, agora está começando a vir onda. Então a gente está surfando as ondas, né? Então eu acho que é um momento da minha vida importante. Estou com 63, mas parece que eu sou um menino. Tá voando. Eu faço as coisas com bastante felicidade. Com energia, né? É aquilo que você falou, né? Botar força, energia em tudo que você faz. Né? Assim, fazer bem feito. Fazer bem feito e também saber aproveitar o dia a dia, né? Final de semana, viajar, fazer isso, fazer aquilo. Então, o diminuir o ritmo é fazer uma viagem X, uma viagem X, e voltar, mas não largar o que você está fazendo, porque ainda está um estágio... Startup é estágio inicial. Então, uma empresa para ficar madura tem que ter mais de 10 anos, 12 anos. Já estou criando uma estrutura para isso. Então, a gente, logo, nesses próximos 7 anos, que eu acho que agora, cabalisticamente falando, né? Tem um negócio de cabala aqui de 7 anos, muda alguma coisa na sua vida. Né? Então, eu vou fazer 63 até 70, são 7 anos. Então, com certeza, esse próximo período da minha vida, eu estou basicamente escrevendo um livro aí, que depois eu vou apresentar. Então, nesses 7 anos, eu vou terminar de escrever esse livro. Eu acho que vai ser a época que eu vou meio que tirar o pé e sair da operação, né? Tirar o pé e sair da operação, ficar no conselho. Sim. E tem outras empresas que eu estou investindo, por exemplo, empresa de tecnologia, de reconhecimento facial. Tem no Palmeiras, não sei se você é palmeirense. Não, você pode ir lá, chama BPAS. BPAS. E agora tem uma lei que vai informatizar todos os estados para você entrar com reconhecimento facial. Então, uma empresa de tecnologia bem legal. Então, sou acionista lá, dou meus pitacos lá, assim como outros lugares. Tem uma vinícola também. Legal. Que é até legal, chama Brahma Soli, uma startup. Fica aqui no interior de São Paulo. Eu também faço parte lá. Então, é bem legal a gente fazer essas coisas diferentes para poder ter essas oportunidades de falar com pessoas diferentes, né? Tem uma empresa também que é legal, que eu estou investindo, que é assim, de chocolate. Chama Carmela Patisserie, que eu estou investindo lá também. Eles fazem chocolate fino,
bem fino, caro pra caramba também, mas vale a pena. E tem uma linha legal que é para corporativo. Por exemplo, Ferrari, BMW, com as embalagens chiques, com chocolates finos, para você entregar para cliente e tal. Então, eu estou colocando um pouquinho de dinheiro em cada coisa e estou ajudando essas pessoas que são pessoas que estão empreendendo. Então, acho que a minha vida é ajudar também os novos empreendedores. Compartilhar também conhecimento, experiência. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, Araquém, pela participação aqui no Amplifica Cast. Foi uma história inspiradora. Eu vou deixar o endereço das redes sociais do Araquém nos comentários desse episódio. Você pode mandar uma mensagem para ele que, com o maior prazer, ele vai te responder. E pode fazer um encerramento final aí, agradecer a nossa audiência. Eric, agradeço você, Amplifica Cast, que assim, é bem importante eu estar aqui, porque eu acho que a vida ela é feita de conhecimento em cima de conhecimento, é empilhar conhecimento. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver compartilhando o conhecimento, tá? Então, eu quero agradecer em nome da Web Automação, quero agradecer muito o Gustavo Pagotto, é isso aí. da Pipe Lovers, pela indicação. Obrigado, filhão. E a Pipe Lovers vai ter que patrocinar o Amplifica Cash aqui, porque toda hora tá saindo uma recomendação aqui pro Pipe Lovers. Vamos lá, meu. Tirar dinheiro do Gustavo vai ser difícil, mas ele é um cara bondoso no final do dia. É isso aí. Estou conversando com você, eu tô vendo ele, sabe? As familiaridades de conversa, o jeito de falar. É isso aí, pessoal. Até mais. Obrigado aí. Obrigado. Amplifica Cast. Um abraço.